todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar sequência à nossa série. Hoje nós vamos falar sobre o Senhor Jesus Cristo ser a ressurreição e a vida. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo de número 11, do versículo 1 ao versículo de número 46, a respeito da ressurreição de Lázaro. Diz assim a palavra do Senhor. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Marta era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apredejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso de sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo por vós, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distanciava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre está cá e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolava, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. E disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia.
E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhes Jesus: Desligai e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas quando eles foram ter com os fariseus, disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Então aqui nós temos o relato maravilhoso da ressurreição de Lázaro, que nos aponta para a ressurreição também do último dia, mas que também nos revela a morte. E quando nós pensamos a respeito da morte, o que é a morte? Por que nós morremos? Será que a morte é o fim da nossa existência? Essas eram perguntas que eu me fazia quando eu era jovem, pouco tempo antes de minha conversão. Eu tinha todas essas perguntas em minha mente e pelas quais eu, durante muito tempo, busquei as respostas. Algumas pessoas não acreditam que exista uma vida após a morte. Algumas pessoas são céticas, algumas pessoas acham que tudo que existe é o que nós vemos, é aquilo que nós tocamos. Algumas pessoas acreditam que a morte é o fim da nossa existência aqui. E que independente do que vai acontecer, nós não podemos fazer. Outros, de fato, creem dessa forma. Mas só a Bíblia, só a Palavra de Deus tem as respostas que podem realmente satisfazer a nossa mente, o nosso coração. Porque a Palavra de Deus é a verdade. E nessa passagem nós vemos a ressurreição de Lázaro. E nós também podemos pensar a respeito da morte. A morte é uma realidade muito presente diante de todos nós. Nós, ou muitos de nós, já tivemos contato com pessoas que partiram, pessoas que já se foram, né? Pessoas que eram nossos conhecidos e que se foram. Nós tivemos contato com essas pessoas quando estavam vivas, não depois de mortas. Porque depois de mortas as pessoas não podem mais se comunicar conosco. Mas nós conhecemos pessoas que se foram. E quando nós não conhecemos o Evangelho, aquilo é tomado por nós como um grande desespero, grande desalento. Eu me lembro de muitas vezes em que eu estive presente em situações como essa, onde havia grande desespero, grande desalento, grande desesperança, porque de fato não sabiam qual era o destino daquela alma, né? Mas a Bíblia ela fala sobre a morte, ela fala sobre a origem da morte. Nós sabemos que Deus criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o espírito fôlego da vida, e que o homem então foi feito alma vivente, e que este homem deveria obedecer a Deus e praticar a sua vontade. Deus disse a ele que ele deveria comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore que estava no meio do jardim não deveria comer, porque do dia em que dela ele comesse, certamente ele morreria. O homem passou, a partir da sua desobediência, a desobedecer ao mandato de Deus, a sua ordem, ao querer se colocar como o Senhor da criação, colocando-se como mais sábio do que Deus e ouvindo a voz da serpente, ele passou a desfrutar, ele passou a ter como companheiro a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E naquele momento, o homem ele morreu espiritualmente. A sua alma, as suas afeições, elas morreram em relação a Deus. O homem não tinha mais prazer em seu Criador, ele não tinha mais desejo em conhecer a Deus, em ter comunhão com Deus. E de fato, a partir daquele momento, o homem passou a envelhecer, passou a sentir as marcas da morte a cada dia.
a consumi-lo, até que de fato um dia Adão morreu. A Bíblia diz no relato em Gênesis que mesmo aqueles homens, né, ali pré-diluvianos, mesmo eles tendo vivido tantos anos, a Bíblia diz que tal pessoa viveu tanto e tantos anos e morreu. E tal viveu tantos e tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Você vê constantemente essa expressão nos primeiros capítulos de Gênesis, mostrando que a morte é uma consequência inevitável do pecado. E a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte, mas o que acontece quando a morte chega? A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado por Deus morrerem uma vez e vindo a morte, o juízo. Todos morrem. Paulo fala em Romanos que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E segue-se a morte, o juízo. Nós estaremos na presença de Deus e nós seremos julgados, seremos absolvidos por Deus ou não. Mas nós não somos absolvidos por Deus. De fato, aquilo é a declaração no final. Mas nós somos absorvidos por Deus quando nós entregamos as nossas vidas a Cristo. Quando nós de fato entendemos que nós somos pecadores, pois nós não somos bons o suficiente, nós não temos méritos. Então naquele dia, melhor dizendo, nós ficará claro ao mundo aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. É como um veredito, é como uma comprovação de algo que acontece em vida. Em vida nós buscamos ao Salvador. Em vida nós entendemos que nós morremos porque nós somos pecadores, porque nós nos rebelamos contra Ele. E em vida nós recebemos dele a absolvição, o veredito de que nós somos justos. E ao passar desta vida para outra, nós encontraremos diante de Deus em juízo. E nós seremos encontrados ou em Cristo, ou ainda em nossos pecados para a condenação. Não haverá uma oportunidade após esta vida. Não haverá uma oportunidade, se eu não me encontrar em Cristo, em ser salvo ali diante de Deus. E nós vemos que a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós quebramos as leis de Deus. Voluntariamente, nós desobedecemos e fazemos aquilo que é contrário à vontade de Deus. Nós também vivemos por conta própria. Nós vivemos e fazemos aquilo que nós queremos. Porém, Deus ele julga a todos igualmente, sem acepção. Ele não faz acepção de pessoas entre o rico e o pobre. Não existe isso em relação a Deus. Só entrará no céu aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo, aquele que foi a Cristo. E será que existe um jeito de nós escaparmos de tal condenação? Então será que todo mundo vai para o inferno se todos nós de fato morremos? Porque todos nós vamos morrer. Então será a morte, ela é o pagamento pelo pecado. Então, sendo o pagamento pelo pecado, será que isso significa que todos nós vamos para o inferno e não há meio de escapar? Mas aqui, através dessa narrativa da ressurreição de Lázaro, nós vemos algumas coisas importantes que podem nos ajudar com esta questão. Lázaro era um amigo do Senhor Jesus Cristo, bem próximo a ele. Todavia ele estava doente, enfermo, e quando o Senhor Jesus Cristo ouviu que ele estava enfermo, o Senhor ainda ficou no lugar onde ele estava. E Lázaro foi à morte, ele morreu. Então o Senhor Jesus Cristo se dirige àquele lugar, àquela aldeia. E já havia 4 dias que Lázaro estava morto. E Jesus Cristo, o Senhor, chega naquele lugar. Ele é afetado por toda a tristeza, porque a morte causa tristeza sim e pesar.
E ele descreve a morte como o último inimigo. Paulo descreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, 26. E Jesus ali diante daqueles homens, ele presenciou a tristeza deles, o seu sofrimento, a sua finitude, a sua incapacidade de fazer algo em relação à morte, a sua falta de esperança. Ele viu as suas irmãs Marta e Maria tristes e ele as consolou com palavras daquilo que ele haveria de fazer. E não havia dúvidas ali de que Lázaro estava morto de 4 dias, mas o Senhor Jesus Cristo então ele revela o seu poder sobre a morte. Ele diz essas palavras maravilhosas: eu sou a ressurreição e a vida. E então ele pôs-se a provar isto que ele havia afirmado. Ele havia curado muitas pessoas, havia dado vista aos cegos, havia feito grandes e maravilhosos milagres. Mas aqui nós vemos ele ressuscitando Lázaro, um morto de 4 dias. Ele diz a Lázaro: sai para fora, vem para fora. E aquele morto de 4 dias veio, pelo poder do Senhor Jesus Cristo, à vida novamente. O seu coração voltou a bater. O seu coração voltou a bombear sangue. Os seus olhos começaram a se mexer. Ele começou a sentir novamente calor e este homem voltou à vida. O Senhor Jesus Cristo demonstrou o seu poder sobre a morte. Diante do Senhor Jesus Cristo, a morte é vencida. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode vencer a morte e os seus efeitos. Isto é uma grande ilustração para nós, nos dando a resposta. O que nós podemos fazer? De que jeito nós podemos escapar? Estamos todos então destinados ao inferno? Existe esperança para nós? Aqui nós temos a resposta. O Senhor ressuscitou o corpo físico de Lázaro. E houve ali uma alegria indescritível. O Senhor Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, um dia ressuscitará todos os crentes. E eles serão trazidos à vida novamente. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 15, 55, onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre a condenação eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor trará todos os crentes, todos aqueles que em vida confiaram nele, que receberam dele uma nova vida, um dia novamente. Se nós não estivermos vivos pela ocasião da segunda vinda do Senhor, então nós seremos chamados por ele. Nós ouviremos a sua voz a nos chamar. E então nós ressuscitaremos com os nossos corpos glorificados. Estaremos para sempre com o Senhor, encontraremos os ares. A terra será purificada. E então o Senhor Jesus Cristo, junto com os seus santos, pisará novamente nessa terra. Mas não essa terra que foi manchada pelo pecado, mas uma terra que foi restaurada, a qual Pedro diz: os céus e a terra com grande estrondo passarão, e os elementos ardendo se fundirão. Então nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas para que nós desfrutemos disso, ele precisa nos dar vida na alma, primeiramente, porque nós estamos mortos. Nós precisamos desta vida na alma. Nós precisamos conhecê-lo como Salvador, como Senhor. E ele diz a nós, nesse dia, ele nos chama, em nossa alma, em nosso coração: vem para fora. Saia deste mundo de pecado, desta vida espiritualmente morta, separada de Deus. E assim como Lázaro, que veio pelo poder de Cristo até ele, nós podemos ser trazidos novamente à vida. O Evangelho diz: arrependa-se,
E nós dissemos: arrependa-se e saia do túmulo desta vida presente. Venha a Cristo e tenha a vida eterna. E você, quando você partir, você se encontrará na presença de Deus e louvará para sempre o príncipe da vida, aquele que é a ressurreição e a vida. Que o Senhor Jesus Cristo possa ajudar você a entender. Talvez você, como eu, tenha sido muito afligido por essas questões, como eu fui durante boa parte da minha adolescência. E muitas vezes me afligia, não só em pensar em uma condenação eterna, mas também em pensar que talvez, como algumas pessoas diziam, que não existe nada. Parecia a mim tão terrível como a condenação. E quando eu entendi pela palavra de Deus que Cristo era a ressurreição e a vida, e que Ele oferece vida eterna a todos aqueles que creem nele, que se arrependem dos seus pecados, nunca mais eu tive sede, nunca mais essas dúvidas pairaram no meu coração, mas certeza. E assim nós nos preparamos para nos encontrarmos com Deus através de Cristo. Seja morrendo, seja estando vivo por ocasião da sua vida. É necessário que nós nos acheguemos ao príncipe da vida, aquele que é a ressurreição e a vida, e obtemos dele, antes de todas as coisas, vida na alma, para que um dia nós ressuscitemos dos mortos para a glória eterna. Que o Senhor Deus abençoe e aplique a sua palavra ao seu coração.